Na tarde de 14 de abril de 2021, Adriana Costa, de 27 anos, fez o que fazia todos os dias. Buscou sua filha na creche em Belo Horizonte. Era para ser o fim de mais uma jornada de trabalho, o início da rotina da noite, mas mãe e filha nunca chegaram em casa. A única pista era a imagem granulada de um carro escuro, que ninguém da vizinhança reconhecia, capturado por uma câmera de segurança. A polícia interrogou testemunhas, mas o caso parecia destinado a se tornar mais um arquivo sem solução. Por semanas, a família viveu a angústia de não saber o paradeiro de uma jovem mãe e de uma criança de apenas 2 anos. Até que um detalhe quase invisível, um reflexo no vidro da guarita da creche, mudou para sempre o rumo da investigação. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Adriana Costa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Adriana Costa tinha 27 anos. Ela trabalhava como atendente em uma padaria e era mãe de uma menina de 2 anos. Sua vida era organizada em função da filha. Todos os seus horários eram ajustados para uma única finalidade: buscar a criança na creche ao final de cada dia. A rotina era a mesma, sem variações. O trabalho, a casa e a creche formavam os pontos de seu trajeto diário em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ano era 2021, o mês, abril. O outono na cidade ainda mantinha as tardes quentes. No final do expediente, o movimento nas ruas do bairro residencial era previsível. Pais e mães chegavam às escolas e creches para buscar seus filhos. Era um cenário de normalidade. Para Adriana, aquele dia não deveria ser diferente dos outros. A sua expectativa era simples: pegar a filha, talvez conversar por alguns minutos no portão com outros pais ou funcionários e depois caminhar para casa. Naquele dia específico, a rotina foi alterada por um detalhe. Um conhecido a esperava do lado de fora da creche. Ele pediu para conversar por alguns minutos. O assunto, segundo ele, era sobre uma proposta de trabalho. A conversa aconteceu ali mesmo, na calçada, a poucos metros do portão da instituição. A situação parecia rápida e sem qualquer risco. Adriana segurava a filha no colo enquanto ouvia a proposta. A creche municipal ficava em uma rua de bairro, com uma calçada estreita e um ponto de ônibus próximo. Era um ambiente familiar para todos os moradores da região. A segurança do local era composta por um portão de ferro e uma câmera simples, instalada para monitorar a entrada e a saída de pessoas. Ninguém que passava por ali imaginava que aquele equipamento registraria os últimos momentos em que Adriana Costa foi vista em liberdade. O encontro na calçada durou poucos minutos. Depois daquela conversa, Adriana e sua filha não chegaram em casa. A ausência só foi notada horas mais tarde, quando a avó da criança, preocupada com a demora, foi até a residência e não as encontrou. O que começou como uma quebra na rotina familiar, rapidamente se transformou no início de uma investigação criminal. A pergunta era direta: o que aconteceu com a jovem mãe e sua filha no curto trajeto entre a creche e sua casa? A resposta estava em uma imagem de baixa resolução, gravada por uma câmera que, até então, era apenas parte da paisagem do bairro. No dia 14 de abril de 2021, a rotina de Adriana Costa foi documentada por 2 câmeras de segurança. As imagens internas da creche registraram o procedimento padrão. Adriana entrou, assinou os documentos de saída e pegou a filha de 2 anos no colo. Ela trocou algumas palavras com uma funcionária perto da porta, um ato comum no final do dia. Em seguida, as 2 se dirigiram para a saída e passaram pelo portão de ferro. Para quem estava dentro da instituição, tudo ocorreu normalmente. A câmera externa, posicionada acima da entrada, capturou a sequência de eventos seguinte. A imagem mostrava a calçada estreita e parte da rua. A gravação revelou um elemento que quebrava a normalidade do local. Um carro de cor escura estava estacionado a poucos metros do portão. O modelo do veículo não era familiar para os moradores ou para os funcionários da creche que foram posteriormente entrevistados. Era um carro que não pertencia à rotina daquele bairro. Adriana apareceu no quadro da câmera, já do lado de fora.
Ela caminhou em direção ao veículo e parou ao lado dele. As imagens mostram que ela conversava com alguém próximo ao carro, mas a baixa resolução do equipamento impedia a identificação clara da pessoa. Adriana segurava a filha no colo durante toda a interação. O encontro foi breve. Após alguns instantes de conversa, Adriana e a criança saíram do campo de visão da câmera, movendo-se para um ponto cego. Aquele foi o último registro visual conhecido de Adriana Costa e sua filha. Elas não chegaram em casa naquela noite. O carro escuro, que ninguém reconhecia, tornou-se a primeira e única pista do desaparecimento. O final da tarde se transformou em noite. A chegada de Adriana e da neta, um evento pontual na rotina da família, não aconteceu. A mãe de Adriana, Dona Lúcia, começou a se preocupar. As primeiras tentativas de contato foram feitas por telefone. As ligações para o celular de Adriana não foram atendidas. As mensagens enviadas não foram respondidas. A ausência de comunicação era incomum e gerou um alerta imediato. A preocupação inicial deu lugar à inquietação. Dona Lúcia decidiu ir pessoalmente à casa da filha, que ficava no mesmo bairro. A residência estava vazia e trancada, exatamente como Adriana a havia deixado antes de ir para a creche. Não havia sinais de que ela tivesse retornado do trabalho e saído novamente. A mochila que usava para trabalhar permanecia no local onde ela sempre a deixava. A constatação aumentou a angústia da família. O passo seguinte foi ir até a creche. Embora o local já estivesse fechado, a família conseguiu contato com uma das funcionárias que morava perto. A mulher confirmou o que os registros internos já indicavam. Adriana havia buscado a menina no horário de sempre. A saída foi registrada pontualmente, horas antes daquele momento. A funcionária também se lembrava de vê-la saindo pelo portão, como em todos os outros dias. A informação eliminou qualquer esperança de um simples atraso ou de um imprevisto comum. A rotina havia sido cumprida na creche, mas foi interrompida em algum ponto do trajeto para casa. A distância entre a instituição e a residência de Adriana era curta, um caminho que ela fazia a pé diariamente. Agora, cada metro daquela calçada se tornava parte de uma cena de crime em potencial. Sem outras alternativas, a família se dirigiu à delegacia de polícia mais próxima. Ali, o desaparecimento de Adriana Costa e de sua filha de 2 anos foi oficialmente comunicado às autoridades. Um boletim de ocorrência foi registrado, detalhando os últimos passos conhecidos da vítima e a inexplicável quebra na sua rotina. Para a família, era o começo de um pesadelo. Para a polícia, era o início de uma investigação complexa, com apenas um ponto de partida: a imagem de um carro desconhecido na saída de uma creche. O caso foi classificado como desaparecimento de pessoa, com a prioridade elevada devido ao envolvimento de uma criança. O registro do desaparecimento deu início imediato a uma mobilização policial. O caso foi designado ao delegado Marcos Vilela, um investigador da Divisão de Pessoas Desaparecidas. Ele assumiu o comando das operações e estabeleceu as prioridades para as primeiras 48 horas, um período considerado crítico para a localização de vítimas. A primeira diligência foi retornar ao ponto de partida, à frente da creche. Equipes da Polícia Civil foram enviadas ao local para realizar uma nova varredura. A perícia técnica examinou a calçada e o asfalto próximo, em busca de qualquer vestígio que pudesse ter sido ignorado na noite anterior. Buscavam-se marcas de pneu, fragmentos de objetos ou qualquer evidência física que indicasse uma luta ou um sequestro. Contudo, a análise inicial do local não revelou nada de concreto. Paralelamente, o delegado Vilela coordenou a coleta dos primeiros depoimentos formais. A mãe de Adriana e outros familiares foram ouvidos na delegacia. Os funcionários da creche que estavam de serviço no dia do desaparecimento também prestaram seus esclarecimentos. Todos os relatos eram consistentes e confirmavam a rotina de Adriana. Ninguém havia notado algo incomum em seu comportamento ou qualquer sinal de que ela estivesse sob ameaça. Com os depoimentos iniciais e a perícia de local sem resultados conclusivos, toda a atenção da investigação se voltou para a única prova material disponível: a gravação da câmera de segurança da creche, que mostrava o carro escuro e a breve interação de Adriana,
tornou-se a peça central do inquérito. O delegado Marcos Vilela determinou que a fita fosse tratada como evidência prioritária. A gravação original foi recolhida e encaminhada para o laboratório de análise de imagens da polícia. A esperança era que a tecnologia pudesse revelar o que o olho nu não conseguia ver. A gravação da câmera de segurança foi entregue ao laboratório de análise da Polícia Civil. Os investigadores assistiram às imagens repetidamente, buscando qualquer detalhe que pudesse levar a uma identificação. A expectativa inicial, no entanto, foi rapidamente substituída pela frustração. O equipamento da creche era antigo e a qualidade da imagem muito baixa. Os contornos do carro eram visíveis, mas os detalhes cruciais estavam borrados e indefinidos. A placa do veículo, a informação mais importante que a polícia buscava, aparecia na gravação como uma mancha branca e ilegível. As tentativas de ampliar a imagem digitalmente apenas distorciam ainda mais os possíveis números e letras, tornando a identificação impossível com as técnicas convencionais. O ângulo da câmera, fixado de cima para baixo, também dificultava o trabalho. Não era possível identificar com clareza o rosto da pessoa que conversava com Adriana ao lado do carro. A figura era apenas uma silhueta sem traços distintivos. A única testemunha do desaparecimento era a câmera, mas sua imagem era de pouca ajuda. Para a equipe do delegado Vilela, a principal prova do caso se transformava em um obstáculo. A investigação, que dependia daquela gravação para avançar, parecia ter chegado a um beco sem saída. Sem a placa do carro e sem a identidade do suspeito, a polícia tinha apenas o registro de um desaparecimento, mas nenhuma direção clara para seguir. Com a análise tecnológica da câmera de segurança em um impasse, a investigação retornou ao fator humano. O delegado Marcos Vilela convocou novamente os familiares de Adriana para depoimentos mais detalhados. A polícia precisava de um novo caminho, uma informação que não estivesse na gravação. Foi durante essa nova rodada de entrevistas que a mãe da vítima, Dona Lúcia, forneceu o primeiro avanço real do caso. Durante o novo depoimento, Dona Lúcia insistiu em uma linha de investigação que ainda não havia sido explorada. Ela falou sobre um ex-namorado de Adriana. O nome dele era Rogério, um homem de 33 anos. A relação dos dois havia terminado há muito tempo, mas um elo permanente os conectava. Rogério era o pai biológico da criança desaparecida. Essa informação era crucial e desconhecida pela maioria das pessoas do círculo social de Adriana. A paternidade nunca havia sido registrada legalmente. Segundo o relato de Dona Lúcia, Rogério havia reaparecido nos meses que antecederam o desaparecimento. Ele tentava retomar o contato com Adriana de forma insistente. O motivo alegado era sempre o mesmo. Ele queria ver a filha. Em suas mensagens e ligações, ele também mencionava a intenção de discutir o pagamento de uma pensão alimentícia. Adriana, no entanto, recusava sistematicamente esses encontros. Ela não confiava em Rogério e não desejava sua presença na vida da filha. A insistência dele, descrita por Dona Lúcia, era vista por Adriana como uma forma de pressão. O depoimento da mãe mudou completamente o foco do inquérito. Até aquele momento, a polícia trabalhava com a hipótese de um crime aleatório, talvez um sequestro por oportunidade. A informação sobre Rogério introduziu a possibilidade de um crime premeditado, motivado por uma disputa pessoal e não resolvida. A sombra de um ex-namorado, até então fora do radar da polícia, agora se tornava a figura central da investigação. Pela primeira vez, os investigadores tinham um nome, um rosto e um possível motivo. O carro escuro e desconhecido na frente da creche poderia não ser um elemento aleatório. Poderia pertencer a alguém que conhecia a rotina de Adriana e que tinha uma razão para estar ali. O depoimento de Dona Lúcia deu à polícia seu primeiro suspeito formal. A próxima ação seria investigar a vida de Rogério. Com o nome de Rogério como a nova linha de investigação, a polícia retornou à creche. Os investigadores precisavam encontrar qualquer evidência que pudesse conectar o ex-namorado ao local do desaparecimento. Eles decidiram entrevistar novamente os funcionários, buscando detalhes que pudessem ter sido esquecidos ou considerados irrelevantes nos primeiros depoimentos. Foi quando uma funcionária
identificada como Tia Rosa, forneceu uma informação nova. Tia Rosa trabalhava na instituição há vários anos e conhecia bem a rotina da entrada e saída das crianças. Em sua segunda entrevista, ela relatou um fato que na época não pareceu importante. Nos dias que antecederam o desaparecimento de Adriana, ela notou a presença de um homem desconhecido do lado de fora do portão, sempre no final da tarde, próximo ao horário de saída dos alunos. A funcionária descreveu o comportamento do homem como incomum. Ele não conversava com outros pais, nem parecia esperar por uma criança específica. Apenas observava o movimento, posicionado perto do ponto de ônibus, a poucos metros da entrada da creche. Segundo Tia Rosa, a presença dele foi notada em mais de uma ocasião na semana do desaparecimento. Ela não o conhecia e nunca o tinha visto na vizinhança antes. Sua descrição física era geral, um homem de estatura mediana, aparentando ter cerca de 30 anos. O depoimento de Tia Rosa foi um ponto de reforço para a teoria da polícia. A informação era consistente com a suspeita de que o crime havia sido planejado. A presença de um homem observando a rotina da creche indicava premeditação. Ele não estava ali por acaso. Estava estudando os horários e os movimentos de Adriana. A descrição física, embora vaga, era compatível com as informações que a polícia já possuía sobre Rogério. A memória da funcionária transformou a suspeita levantada por Dona Lúcia em uma evidência concreta de vigilância. O que antes era apenas a insistência de um ex-namorado por contato, agora ganhava o contorno de uma emboscada planejada. O homem que esperava do lado de fora não era mais uma figura anônima no cenário do bairro. Para os investigadores, ele era a peça que confirmava que o carro escuro não estacionou ali por acaso. Ele estava esperando por um alvo específico. A investigação agora tinha um suspeito, e o testemunho de que ele, ou alguém com suas características, esteve monitorando a vítima. A investigação tinha agora um suspeito principal, Rogério. Os depoimentos da mãe da vítima e da funcionária da creche criaram uma linha de apuração sólida. Havia um motivo e a indicação de premeditação. Contudo, faltava a prova material. Não havia nada que ligasse Rogério fisicamente ao carro escuro ou ao local do desaparecimento. O caso, até aquele ponto, era baseado em circunstâncias e testemunhos indiretos. O delegado Marcos Vilela estava insatisfeito com o impasse. Ele revisou o relatório inicial sobre a câmera de segurança. O documento concluía que a imagem era de baixa qualidade e inútil para a identificação. A placa era ilegível e o suspeito não podia ser reconhecido. Para a maioria dos investigadores, a fita era uma evidência esgotada. Para o delegado, a conclusão era inaceitável. Ele acreditava que a tecnologia forense poderia extrair mais informações daquela gravação. Mesmo uma imagem ruim continha dados que poderiam ser processados. Ele emitiu uma ordem formal para que a fita fosse reanalisada, desta vez por um especialista em um nível mais profundo. A evidência não seria descartada. A tarefa foi designada ao perito em imagem digital, Júlio Menezes. Menezes era conhecido no departamento por sua capacidade de recuperar dados de vídeos danificados ou de baixa resolução. Sua especialidade era encontrar padrões e detalhes que os programas de análise comuns não conseguiam detectar. Ele recebeu a gravação original e um pedido direto do delegado. A missão de Júlio era clara e tecnicamente desafiadora. Ele deveria submeter a gravação a todos os processos de ampliação e filtragem disponíveis. O objetivo não era apenas tentar ler a placa, mas encontrar qualquer detalhe anômalo, um adesivo, um arranhão, uma característica única no veículo ou na cena. A ordem era para examinar cada quadro do vídeo como uma peça de evidência isolada. A fita de vídeo, antes considerada uma evidência sem valor, foi entregue às mãos do perito. A esperança da investigação agora dependia do que seus olhos e seu software pudessem encontrar. O perito Júlio Menezes iniciou o trabalho em seu laboratório. A gravação original foi transferida para um sistema de análise forense. As primeiras horas foram dedicadas a procedimentos padrão. Menezes aplicou filtros de nitidez, contraste e ampliação digital diretamente sobre a imagem do carro escuro.
O objetivo era forçar a legibilidade da placa. O resultado, no entanto, foi o mesmo obtido pela primeira equipe. A imagem se tornava um borrão de pixels, sem nenhuma informação útil. O perito não desistiu. Ele mudou sua abordagem. Em vez de focar apenas no objeto principal, o carro, ele passou a analisar o quadro inteiro da gravação. Sua atenção se voltou para os elementos secundários da cena: a calçada, o portão e a pequena guarita de segurança de onde a câmera filmava. Foi então que ele percebeu um detalhe sutil. No vidro da janela da guarita, havia um leve reflexo da rua. A câmera, por sua posição, capturava não apenas a cena à frente, mas também a imagem espelhada no vidro ao seu lado. Este reflexo era distorcido e de baixa qualidade, mas oferecia um ângulo diferente da cena. Menezes isolou digitalmente a pequena área do vidro. Ele iniciou um processo técnico para tratar aquela imagem refletida. O primeiro passo foi inverter a imagem horizontalmente para corrigir o efeito de espelho. Em seguida, aplicou uma série de filtros específicos para reduzir o brilho do vidro e aumentar o contraste dos objetos refletidos. O processo era lento e exigia o ajuste manual de cada parâmetro. Depois de horas de trabalho, os primeiros resultados apareceram. A imagem refletida da lateral do carro era mais clara do que a imagem direta. Nela, um detalhe se tornou visível pela primeira vez. Um pequeno adesivo colado na porta do motorista. Com mais ajustes de nitidez, o formato do adesivo foi revelado. Era o contorno de uma ferramenta, possivelmente uma chave de boca ou um martelo. Essa era uma característica única, um marcador que poderia ajudar a identificar o veículo. O perito então concentrou seus esforços no reflexo da placa. A imagem ainda era precária, mas o novo ângulo eliminava parte do brilho que a tornava ilegível na gravação direta. Ele analisou a sequência quadro a quadro. Em um único quadro, que durou uma fração de segundo, a combinação de luz e movimento tornou o reflexo minimamente mais nítido. Foi o suficiente. A imagem revelou 3 letras e um número da placa. Não era a placa completa, mas era uma sequência parcial e concreta. Júlio Menezes havia extraído 2 provas cruciais de uma gravação considerada inútil. Ele tinha um adesivo específico e um fragmento de placa. As descobertas foram compiladas em um relatório técnico detalhado, com as imagens tratadas anexadas como prova. O documento foi enviado imediatamente ao delegado Marcos Vilela. A investigação, que estava paralisada, agora tinha uma direção clara e objetiva para seguir. A busca pelo carro escuro poderia finalmente começar. O relatório do perito Júlio Menezes chegou à mesa do delegado Marcos Vilela. O documento continha as 2 novas peças de evidência, a imagem tratada do adesivo em formato de ferramenta e a sequência parcial da placa do veículo. Com essas informações, a natureza da investigação mudou de reativa para proativa. A equipe recebeu uma ordem direta para iniciar o cruzamento dos dados e localizar o carro. O primeiro passo foi acessar o banco de dados do Departamento de Trânsito do Estado. Os investigadores inseriram a combinação de 3 letras e um número no sistema de busca. A consulta inicial retornou uma lista com centenas de veículos registrados em Minas Gerais que continham aquela sequência específica na placa. O número de possibilidades ainda era muito grande para uma apuração individual. A equipe aplicou o segundo filtro, o modelo e a cor do veículo. A lista foi refinada para incluir apenas carros escuros, compatíveis com o que foi visto na gravação. O número de resultados diminuiu consideravelmente, mas ainda restavam dezenas de veículos suspeitos espalhados por diferentes cidades. A investigação precisava de um critério de eliminação mais eficaz. A informação decisiva era o adesivo. Essa característica, no entanto, não constava nos registros oficiais de veículos. A polícia precisou adotar uma abordagem diferente. Em vez de procurar pelo carro, eles começaram a procurar por uma empresa. A lógica era simples. Um adesivo de ferramenta provavelmente indicava um veículo comercial ou de serviço, ligado a uma empresa de construção, manutenção ou de um setor similar. Os investigadores iniciaram uma nova busca,
desta vez em registros comerciais. Eles procuraram por pequenas e médias empresas na região metropolitana de Belo Horizonte, cuja logomarca ou atividade principal envolvesse ferramentas. A lista gerada foi então cruzada com os nomes dos proprietários dos veículos que ainda estavam na lista de suspeitos. O trabalho era metódico e manual. Cada nome na lista de proprietários de carros era verificado contra a lista de empresas. Após horas de verificação, a conexão foi estabelecida. Um dos carros da lista, um sedã de cor escura, estava registrado em nome de uma pequena empreiteira de construção civil. A sede da empresa ficava em uma cidade da região metropolitana. A confirmação final veio de uma consulta pública às redes sociais da empresa. Em uma das fotos postadas, era possível ver parte da frota de veículos estacionada no pátio. Um dos carros tinha um adesivo na porta lateral. A imagem foi ampliada e comparada com a evidência do perito. O formato era idêntico. A placa do carro na foto também era compatível com a sequência parcial obtida no reflexo. O carro escuro não era mais um veículo anônimo. A polícia agora tinha um endereço e o nome de uma empresa. O próximo passo era identificar quem dirigia aquele carro no dia 14 de abril. Com a identificação da empreiteira, a investigação ganhou um alvo físico. Uma equipe de investigadores da Polícia Civil foi deslocada até o endereço da empresa, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. O local era um pequeno pátio com um escritório anexo, típico de negócios de construção de pequeno porte. A abordagem foi discreta, para não alertar sobre a natureza da investigação. Os policiais se apresentaram ao proprietário da empresa e solicitaram os registros da frota de veículos. O objetivo era confirmar a posse do sedã escuro e, principalmente, identificar o funcionário responsável por seu uso. O dono da empreiteira cooperou com as autoridades. Ele confirmou que o veículo com as características descritas pertencia à sua empresa e era utilizado por um de seus funcionários para deslocamentos de trabalho. Ele acessou os registros de controle da frota. Os documentos continham a designação de cada carro para um motorista específico. Os investigadores solicitaram a ficha do veículo identificado. O registro era claro e não deixava margem para dúvidas. O carro estava sob a responsabilidade de um único empregado. O nome do funcionário era Rogério, 33 anos. A informação foi o ponto de convergência de toda a investigação. Era o mesmo nome que Dona Lúcia, mãe de Adriana, havia fornecido em seu depoimento. O ex-namorado, o pai não registrado da criança, o homem que insistia em retomar contato, agora estava oficialmente ligado à principal prova material do crime: o carro escuro visto na frente da creche. Todas as peças se encaixaram. A pista digital obtida a partir do reflexo no vidro da guarita e a suspeita humana, levantada pelo testemunho da família, agora apontavam para a mesma pessoa. A polícia tinha a confirmação de que Rogério não só tinha um motivo, mas também tinha o meio para executar o crime. Ele tinha acesso ao veículo que esteve no local e na hora exata do desaparecimento. Os investigadores solicitaram os registros de ponto de Rogério. Os documentos mostraram que, no dia 14 de abril, ele havia encerrado seu expediente mais cedo, alegando um compromisso pessoal. O horário de sua saída era compatível com o tempo necessário para se deslocar até o bairro de Adriana e esperá-la na saída da creche. A conexão estava estabelecida. O cerco em torno do suspeito se fechava. Rogério deixava de ser uma figura mencionada em um depoimento para se tornar o foco central e único do inquérito policial. A investigação agora possuía elementos suficientes para justificar a próxima fase da operação. Com o nome do motorista confirmado e sua ligação com a vítima estabelecida, o próximo passo seria localizar o veículo para a perícia e obter um mandado para a prisão preventiva de Rogério. O carro que ninguém reconhecia agora tinha um motorista e ele era o principal suspeito do desaparecimento de Adriana e sua filha. Com a identificação do motorista e do veículo, a polícia obteve os mandados judiciais necessários para a próxima fase da operação. Um mandado de busca e apreensão foi emitido para o carro da empreiteira e um mandado de prisão preventiva foi expedido em nome de Rogério. A ação foi coordenada para ocorrer de forma simultânea.
O veículo foi localizado no pátio da empresa de construção. Uma equipe da perícia técnica acompanhou os policiais civis para garantir a integridade da evidência. O carro foi oficialmente apreendido no local. Suas portas foram lacradas para evitar qualquer contaminação. Em seguida, o sedã escuro foi transportado em um guincho-plataforma para o pátio do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. No laboratório, o veículo foi submetido a uma análise forense completa. Os peritos iniciaram o exame pela parte externa, em busca de fibras de roupa, fios de cabelo ou marcas de digitais. O interior do carro, no entanto, continha as evidências mais diretas. A equipe realizou uma varredura minuciosa em cada centímetro do habitáculo. No banco traseiro, os peritos encontraram as primeiras provas materiais. Utilizando pinças e equipamentos de coleta, eles recolheram fios de cabelo longos e finos, compatíveis com os de uma criança pequena. O material foi imediatamente acondicionado para análise de DNA. A busca continuou no assoalho do veículo. No tapete de borracha atrás do banco do passageiro, a equipe identificou marcas de sola de calçado. As impressões eram pequenas e o desenho da sola correspondia ao de um tênis infantil. As marcas foram fotografadas e moldadas para comparação posterior. Os peritos também coletaram amostras de terra e poeira de dentro do carro, especialmente dos tapetes e dos pedais. O material foi catalogado para uma análise geológica. O objetivo era comparar a composição do solo encontrado no veículo com a de locais de interesse para a investigação. Cada evidência coletada era fotografada, etiquetada e selada. Eram provas silenciosas, mas que estabeleciam uma conexão física entre a criança desaparecida e o interior daquele carro. Enquanto a perícia ocorria, outra equipe policial cumpria o mandado de prisão. Rogério foi localizado em sua residência e detido sem oferecer resistência. As provas materiais encontradas no veículo fortaleceram o caso contra ele, transformando a suspeita circunstancial em uma acusação baseada em evidências físicas. O carro que ninguém reconhecia havia se tornado a peça central que ligava o suspeito diretamente a uma das vítimas. Rogério estava preso preventivamente, mas se recusava a cooperar. Em seus interrogatórios, ele negava qualquer envolvimento no desaparecimento de Adriana e da filha. A falta de uma confissão mantinha a família em um estado de incerteza. As provas materiais encontradas no carro eram fortes, mas não respondiam à pergunta mais urgente: onde estavam as duas vítimas? Dias após a prisão, a delegacia recebeu uma ligação. Uma criança havia sido encontrada. Ela estava sozinha, em frente a uma igreja em uma cidade vizinha, a dezenas de quilômetros de Belo Horizonte. A descrição correspondia à da filha de Adriana. Uma equipe foi enviada ao local e confirmou a identidade da menina. Ela estava fisicamente ilesa, mas desorientada. O reencontro trouxe um alívio imediato para a família, mas a angústia permanecia. A criança, com apenas 2 anos de idade, não conseguia fornecer informações coerentes sobre o que havia acontecido ou sobre o paradeiro de sua mãe. Sua localização, no entanto, confirmava a teoria da polícia. Deixá-la em outra cidade era uma tentativa de despistar os investigadores e se livrar da principal testemunha do crime. A pergunta principal continuava sem resposta. Onde estava Adriana Costa? As buscas por Adriana foram intensificadas. Equipes policiais, com o apoio de cães farejadores e voluntários, concentraram seus esforços em áreas rurais e de mata nos arredores da cidade onde a criança foi encontrada. A polícia trabalhava com a hipótese de que Rogério teria usado uma rota específica para abandonar a menina e que o corpo da mãe poderia estar em algum ponto desse trajeto. Semanas se passaram. A esperança de encontrar Adriana com vida diminuía a cada dia. A investigação continuava focada em analisar os dados de localização do celular de Rogério e em refazer seus possíveis passos. Foi durante uma dessas varreduras que a busca teve um fim trágico. O corpo de uma mulher foi localizado por um morador local, em uma área de mata de difícil acesso. As roupas e características físicas eram compatíveis com as de Adriana. A perícia foi chamada ao local
e o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. A identificação oficial confirmou que se tratava de Adriana Costa. O desaparecimento agora era oficialmente um caso de homicídio. A descoberta do corpo forneceu a última peça que faltava no inquérito. As provas contra Rogério se tornavam completas e a acusação contra ele passaria de sequestro para homicídio qualificado. A resolução do caso Adriana Costa teve repercussão imediata em Belo Horizonte. A história foi amplamente divulgada pela imprensa. Os detalhes do crime, desde o sequestro na saída da creche até a descoberta do corpo, geraram um debate público sobre a segurança na porta de instituições de ensino. A comunidade escolar, composta por pais, responsáveis e educadores, foi a mais impactada pela notícia. O ponto central da discussão era a vulnerabilidade no momento da saída das crianças. A calçada da creche, um espaço até então considerado seguro, foi reavaliado como uma zona de risco potencial. O fato de um carro desconhecido ter permanecido estacionado por um período, observando a rotina do local sem levantar suspeitas, expôs uma falha de segurança que era comum a muitas outras escolas da cidade. O crime demonstrou que a vigilância não poderia terminar no portão da instituição. A reação dos pais foi rápida e organizada. Associações de pais e mestres de diversas creches e escolas municipais começaram a pressionar a administração pública por mudanças. Foram realizadas reuniões com secretarias de educação e segurança. A principal exigência era a implementação de medidas que aumentassem a vigilância no perímetro externo das unidades de ensino. A cobrança era por ações concretas, não apenas por promessas. O registro de pessoas e veículos que aguardavam do lado de fora tornou-se uma demanda prioritária. Em resposta a essa pressão, algumas creches, de forma independente e depois com apoio municipal, começaram a implantar novos protocolos de segurança. A primeira mudança foi tecnológica. As câmeras de segurança de baixa resolução, como a que registrou o carro de Rogério, começaram a ser substituídas por equipamentos de alta definição. O posicionamento das novas câmeras também foi revisto, com o objetivo de eliminar pontos cegos e garantir a captação clara de placas de veículos. Além da tecnologia, os procedimentos de saída foram alterados. Algumas instituições passaram a designar um funcionário para observar o movimento na rua nos horários de pico. Foi criado um protocolo de comunicação. Caso um responsável demorasse a sair da frente da creche ou fosse abordado por uma pessoa ou veículo suspeito, a equipe interna deveria ser alertada. A instrução era para impedir que a pessoa saísse sozinha com a criança até que a situação fosse esclarecida, acionando a segurança se necessário. O caso de Adriana também teve um impacto social mais amplo. Ele passou a ser usado como um exemplo prático em palestras e seminários sobre violência contra a mulher e proteção infantil. Organizações não governamentais e a própria polícia utilizaram a história para ilustrar como a rotina diária, um elemento de aparente segurança, podia ser usada como uma arma por agressores. O crime serviu como um alerta para mulheres que criavam filhos sozinhas e enfrentavam disputas ou ameaças veladas de ex-parceiros. O legado do caso foi, portanto, uma mudança de percepção. A tragédia de Adriana Costa forçou a comunidade a reconhecer um tipo de perigo que era frequentemente ignorado. A segurança na porta da escola deixou de ser uma preocupação secundária e passou a ser vista como uma extensão da segurança interna. As novas câmeras e os protocolos mais rígidos tornaram-se o padrão em muitas instituições. A normalidade da cena de um carro parado na esquina, esperando, foi permanentemente alterada. A partir daquele momento, para muitos, passou a ser um sinal que exigia atenção. O carro utilizado no crime não era um veículo de fuga, era uma ferramenta de emboscada. Sua aparência comum foi o principal elemento do plano. Ele se misturava à paisagem urbana do bairro. Não levantava suspeitas entre os pais e funcionários da creche. Era apenas mais um carro estacionado em uma rua residencial no fim da tarde. Essa normalidade foi a camuflagem utilizada por Rogério. O caso de Adriana Costa expôs uma realidade sobre a violência pós-término. A disputa velada por uma criança, que não era legalmente reconhecida, escalou para um ato de sequestro e homicídio.
Rogério não aceitava a recusa de Adriana. Ele usou a rotina dela contra ela mesma. O ponto mais previsível do dia de Adriana, a saída da creche, foi transformado no ponto de maior vulnerabilidade. A investigação dependeu de um detalhe tecnológico, o reflexo em um vidro. Foi a análise forense de uma imagem de baixa qualidade que permitiu a identificação do veículo e, consequentemente, do autor do crime. A importância das câmeras de segurança em escolas tornou-se uma pauta central após o caso. Mas a história levanta uma questão que vai além da tecnologia. Quantas vezes um carro parado perto de uma escola é apenas mais um veículo? E quantas vezes ele é parte de um plano em andamento? A resposta para essa pergunta é impossível de ser determinada pela simples observação. O crime contra Adriana Costa demonstrou que o perigo pode não estar em um ato impulsivo, mas na observação paciente. Ele se esconde na normalidade de um carro comum, estacionado em uma esquina, esperando o momento exato para agir.